Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês João, capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 38 aqui. E antes de entrar na escritura aqui já explicando, eu vou fazer um contexto histórico. O que está acontecendo aqui? Eles procuravam a ocasião de prender Jesus Cristo, que era a época da Páscoa. Flávio José, ele menciona que cerca de 2 milhões de judeus eles vinham para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então, essa época estava muito cheio de gente ali em Jerusalém. E eles procuravam um momento ali para prender Jesus Cristo. E junto com a multidão não era possível, porque causava muita confusão e eles não queriam fazer isso, né? E parte do povo também apoiava Jesus Cristo, então poderia dar tudo errado ali. Então eles procuravam um momento secretamente para prender Jesus. E eles encontram então em Judas alguém que o entregaria, né? Judas traz Jesus Cristo e na calada da noite leva os soldados aonde Jesus Cristo estava, e então ele é preso. Ele é levado ali para a casa de Anás, né, o antigo sumo sacerdote. O antigo sumo sacerdote faz perguntas ilegais ali para Jesus Cristo, bate em Jesus Cristo, né? O soldado bate ali em Jesus Cristo. Depois ele é levado até a casa de Caifás, ali no Sinédrio, para ser julgado também. E lá ele apanha de outras pessoas ali, não só de uma, várias pessoas espancam Jesus Cristo ali naquela ocasião, e eles arrumam duas testemunhas falsas, tá bom? Falando coisas que Jesus Cristo nunca disse na vida dele para acusar ele de algo, né? A principal causa dos judeus ali, né, era por conta que Jesus Cristo dizia, eu sou o Filho de Deus, se fazendo como Deus. Então, eles rasgaram as suas vestes, essa era a acusação que eles tinham contra Jesus Cristo. Porém, tendo essa acusação, eles vão até Pilatos, porque eles mesmos já deram a sentença naquele momento, né, dizendo, é réu de morte. Porém, eles não tinham autoridade para matar alguém. Então, eles levam o caso até Pilatos, né, que é o versículo que nós vamos ler aqui agora. Eles levam até Pilatos para Pilatos julgar eles ali. Mas quando chega até Pilatos, eles vão mudar essa acusação, tá bom? Porque se eles falam que a acusação é porque ele se fez de Deus, ou porque ele falou que ia destruir o templo, ou coisa assim, Pilatos iria falar, eu julgo a vocês, sobre leis religiosas eu não quero saber, né? Então, se ele feriu a lei de vocês, vocês que julguem para lá. Então, eles mudam a lei, né? Eles falam para Pilatos que Jesus se fez de rei e que também ele é causador de motim, né? Para contra César. Inclusive, eles inventam que Jesus Cristo disse, né? Que não era para pagar tributo, né, a César. Na verdade, Jesus Cristo falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles inventam testemunhos falsos e testemunhas falsas para ir lá acusar perante Pilatos. Vamos começar aqui. João capítulo 18, versículo 28 aqui. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era pela manhã. E não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas para poderem comer da Páscoa. Bom, então aqui fala que eles levaram, né, Jesus Cristo da casa de Caifás para o pretório. Essa palavra pretório aqui, ela é derivada de acampamento de soldados. Então, conforme eu falei, na ocasião da Páscoa, era cerca de 2 milhões de judeus que estavam em Jerusalém. E para conter uma grande multidão assim, tinha que ter mais soldados. Então, o próprio Pilatos, ele não morava dentro de Jerusalém, mas na ocasião da Páscoa ele vinha para dentro de Jerusalém para manter a ordem, tá bom? Para não estourar nenhum motim ali, nenhuma guerra, nenhuma revolta. Então ele vinha com muitos e muitos guardas ali. Então montava-se um pretório, né? Como se fosse um acampamento, né? Para os soldados ali. E é justamente para onde eles levam ali Pilatos, tá bom? Levam Jesus para Pilatos aqui no pretório. Aqui menciona que eles não querem entrar no pretório, né, para não se contaminarem. Segundo a lei de Moisés, a primeira semana já da Páscoa, né, 7 dias, eles não podiam comer pão asmo, né, pão, ou seja, pão com fermento. Então, até mesmo o fermento, se tivesse dentro da casa, tinha que ser retirado.
senão eles quebravam a Páscoa e se contaminavam. Então, no pretório, estavam os soldados romanos e estava o próprio Pilatos. Se eles entrassem na casa de alguém que tivesse fermento, eles já estariam quebrando a Páscoa e não poderiam participar. Teriam que fazer um ritual de purificação. Então, isso demoraria dias e aí, então, eles perderiam a Páscoa, que já havia começando ali, né? Já estava começando. Então, aqui o que que acontece? Eles não entram para não se contaminarem, porque eles queriam comer a Páscoa. E aqui é um absurdo, por quê? Eles estão preocupados em comer a Páscoa, guardar a lei ali, porém, eles não estiveram preocupados quando eles arrumaram falsas testemunhas, quando eles estão fazendo falsas acusações contra Jesus Cristo. E pior, eles estão levando Jesus até Pilatos para ser morto, né, para ser condenado à morte. Aliás, a condenação à morte eles já haviam dado, né? Eles falaram, é digno de morte. Então, eles já foram com essa... Como alguém com tantas coisas perversas no coração pode chegar ali e falar, ah, não vou me contaminar para não comer, não poder comer da paz. Você já está contaminado, né? A sua mente, as coisas que você está fazendo já está contaminada, tá bom? Então não tem como. Então vamos continuar aqui, ó, versículo 29. Então Pilatos saiu para fora e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Veja que Pilatos, né, ele sai para fora ali do pretório, né? Ele já sabe os costumes dos judeus, que eles não vão entrar, então ele mesmo sai sem causar nenhuma discussão ali, né? Então ele sabia de uma coisa, Pilatos, né? Que os judeus eles eram muito rigorosos com a lei deles. Então ele já nem entrava em discussão, se tem que ir para fora, ele ia lá e aí a gente vai ver Pilatos nessa situação. Sai para fora, entra para dentro, sai para fora, entra para dentro, né? Ele fala com Jesus Cristo lá dentro, depois volta a falar com eles aqui do lado de fora, e os judeus não entravam junto ali no pretório onde Jesus Cristo foi levado, né? Então aqui fala sobre isso, né? Que Pilatos saiu para fora e ele perguntou, né? Que acusações trazei contra esse homem? E aí então aqui no versículo 30 eles responderam dizendo, se este não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos, né? Aqui eles já estão falando, ó, nós temos certeza que esse homem é mau, que ele fez coisas má, é por isso nós estamos entregando, né? Mas Pilatos está perguntando qual é a acusação. Calma, não estão trazendo ele para julgar. Veja que os judeus eles já estão indo com a sentença contra Jesus ali. Não trouxe ali, na verdade, Jesus para ser julgado por Pilatos. Eles vieram ali somente pegar uma autorização formal para que Jesus fosse morto, tá bom? Era isso que estava acontecendo aqui. Então, quando Pilatos percebe isso, né, que eles mesmos já tinham a decisão deles, Pilatos diz no versículo 31, disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai segundo vossa lei. E disseram-lhe eles, pois os judeus, nós não é lícito matar alguém. Então aqui ele percebeu que a intenção, né, dos judeus era realmente que Jesus Cristo fosse sentenciado à morte, tá bom? Então, primeiramente, eles poderiam ter falado aqui sobre os costumes e leis que Jesus Cristo quebrou. E aí, então, Pilatos fala, isso é com vocês, né? Eu não tenho nada a ver com essas leis aí, vai lá e julga vocês. Mas eles queriam a morte de Jesus. Então, por isso que eles trouxeram ali para Pilatos, tá bom? E aí, então, eles fazem eles mudam, né, a acusação conforme eu falei, né? Aqui não é registrado em João, mas no livro de Lucas registra que eles falam que Jesus se fez rei dos judeus, né? Como se fosse um rei político mesmo, que fosse armar pessoas e ir contra Roma. E isso realmente preocuparia Pilatos, porque a função de Pilatos era manter a ordem, tá bom? Então, após essa conversa aqui, veja que ele entra, né, para dentro aqui para conversar. Antes tem um adendo aqui no versículo 32, uma explicação, dizendo assim, ó, para que se cumprisse a palavra de Jesus tinha dito, significando que haveria de morrer. Bom, aqui a gente vê falando que isso aconteceu para se cumprir uma escritura. Porque Jesus Cristo, ele tinha que morrer sendo levantado na cruz. Essa era a morte que havia sido profetizada de Jesus Cristo. Ele mesmo falou que ele seria levantado. Os judeus também aplicavam pena de morte,
por apredejamento, né, por conta de blasfêmia, ou também precipitavam uma pessoa de um monte, né, jogava a pessoa da montanha ali para ela morrer também. Então os judeus também tinham um método de morte aqui. Mas a profecia diz que Jesus Cristo seria levantado na cruz. Então, que ele seria entregue na mão dos gentios para ser julgado e morto. Então, aqui está se cumprindo as escrituras, tá bom? Quando eles levam Jesus Cristo até Pilatos para ser julgado ali. Então, Pilatos, né, no versículo 33, diz assim, ó, e tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, ou seja, para conversar com Jesus Cristo. E chamou Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Né? Então ele pergunta aqui, né? Você é o rei dos judeus? Pergunta até com um certo ceticismo, porque ele está vendo Jesus ali, todo maltratado, né? Jesus Cristo já havia sofrido no jardim do Getsêmani, suado sangue, né, pelos seus poros, já estava todo sujo, apanhou ali na casa de Anás, apanhou na casa de Caifás, então ele estava um trapo já ali, né, todo arrebentado, e a pessoa olhando ali, Pilatos olhando para Jesus, falou, tu és o rei dos judeus? Esse aqui, né, que entrou na entrada triunfal de Jerusalém, né, que era o rei dos judeus, é esse aqui, né, vendo ali, não dava para ver em Jesus a aparência de um rei, né, nesse sentido aqui, né, não no sentido que estava na cabeça de Pilatos aqui. Então, no versículo 34, Jesus responde, tu dizes isto de ti mesmo ou te disseram outros de mim? Aqui Jesus Cristo, na verdade, ele está fazendo uma pergunta, né, para Pilatos. Você está perguntando se eu sou rei porque você quer saber ou outros te disseram, né, que eu sou rei, né? Então ele devolve a pergunta ali para Pilatos e Pilatos responde, né? Ele responde aqui no versículo 36 dizendo, versículo 36 aqui não, versículo 35 é a resposta de Pilatos. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais do sacerdote entregaram-te a mim. Que fizeste? Então, nesse momento aqui, Pilatos, ele já percebeu o que estava acontecendo. Ele cita que eles haviam entregado Jesus por causa de inveja, tá bom? Que não era nada daquelas acusações que ele haviam trazido ali perante Pilatos. Então ele fala a verdade, por que eles te entregaram, né? É esse o sentido aqui, né? Ele fala assim, ó, no versículo 35. Porventura sou eu judeu? Ou seja, não é eu que estou perguntando se você é o rei ou não. Na verdade, foram os outros que disseram, né? É isso que ele está querendo colocar aqui. Aí ele diz, a tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram-te a mim. Que fizeste? Então a pergunta dele, o que fizeste, é porque ele já entendeu que a acusação que os judeus estavam fazendo era falsa. E desde essa ocasião, então ele tenta libertar Jesus, tá bom? Ele tenta, de certa forma, libertar o Jesus. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas essa foi a questão aqui, né? A pergunta, então, que ele faz para Jesus. O que fizeste, né? O que você fez para eles querer a sua morte aqui? Jesus Cristo responde, então, a primeira pergunta de Pilatos, né? Perguntando se ele era rei. E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Repare que se Jesus Cristo falasse eu não sou rei, ele estaria mentindo. Só que também ele não era o rei de acordo com a pergunta que Pilatos estava fazendo. Ou um tipo de rei que ele conhecia. Eles conheciam rei como César, né? Como um governo político, né? E Jesus Cristo ele não estava aqui como um rei político, né? Então ele fala dessa maneira, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém agora o meu reino não é daqui. Então, a partir desse momento aqui, Pilatos ele fica todo despreocupado, né? Ele sabe que Jesus não representa nenhuma ameaça para Roma, né? A partir dessa explicação aqui de Jesus. E ele entende ali os líderes religiosos estavam acusando falsamente Jesus Cristo aqui. Então ele continua, né, após Jesus Cristo falar que era rei, mas não deste mundo, ainda assim, com um certo ceticismo, ele diz assim, Pilatos respondeu, logo tu és reis? Né? E aí então Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei.
Eu, porém, para isso nasci. Ou seja, ele era filho de um rei, que é o Pai Celestial. Filho de um rei é um príncipe, então ele era, por natureza, um príncipe. Por isso que ele fala, eu para isso nasci. Né? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então ele fala que a função dele não era ganhar os reinos, mas dar testemunho da verdade. E aí vem uma pergunta bem interessante aqui, da parte de Pilatos, né? Aqui no versículo 38. Deixa eu ver aqui. E disse Pilatos, o que é a verdade? Dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse-lhe, não acho nele crime algum, né? Ele não conseguia achar nenhuma acusação ali. Aliás, eles queriam uma acusação de morte e Pilatos não achava crime nenhum ali que pudesse punir. Esse é o sentido aqui da escritura, tá bom? Mas a pergunta de Pilatos aqui é interessante, o que é a verdade? Quando Jesus Cristo fala, eu vim para dar testemunho da verdade, o que é a verdade? Nós podemos colocar isso como pergunta para nós, o que é a verdade? O próprio Jesus, ele ensinou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade aqui no caso é o próprio Cristo, ele é a verdade. Então a verdade aqui não é algo que você vai ensinar, é algo que você vai seguir, o exemplo de Cristo é a verdade. Então eu finalizo aqui com uma escritura com vocês aqui. Vou finalizar aqui com João 8, versículo 44. Diz assim, vós tendes por pais o diabo, e quereis realizar o desejo de vosso coração. Essa aqui é uma ocasião em que tentam matar Jesus Cristo, pegam em pedra para apedrejar Jesus Cristo. Aí ele está falando sobre o diabo, que eles têm por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. O que é homicida? É aquele que mata várias pessoas. O diabo foi isso que ele fez. Ele trouxe a morte espiritual para todos aqueles que quiseram seguir a ele. Então ele foi um homicida desde o princípio, conforme relata aqui, E não permaneceu na verdade. Repare que a escritura diz que o diabo, ele sabia a verdade, mas ele não permaneceu na verdade. E a verdade, de acordo com o que Cristo falou ali, ele é a verdade, ou seja, ele não permaneceu com Cristo. O Pai Celestial tinha um plano, e nesse plano nós apoiaríamos Jesus Cristo como nosso Salvador, ficaríamos ao lado dele. Então, esse era o plano. Mas ele não permaneceu na verdade, ele não permaneceu do lado de Jesus Cristo. Ele se rebelou contra o plano do Pai Celestial, e aí muitos se perderam com ele. Então, por isso, trouxe sobre si essa morte, Então, ele é um homicida, porque trouxe a morte não só sobre ele, mas sobre muitos outros que o seguiram ali, tá bom? Então, ele fala, não é que ele não sabia a verdade, A escritura diz, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira, Um outro título aqui do diabo, Pai da mentira. Então, uma coisa é a gente saber a verdade, outra coisa é a gente seguir a verdade. Muitas pessoas sabem que Deus existe, mas elas seguem a Deus. Muitas pessoas sabem que devem guardar o dia do Senhor, mas elas guardam o dia do Senhor? Então, saber a verdade é diferente de seguir a verdade. Então, a verdade é o próprio Cristo. Nós devemos seguir o exemplo dele. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.